produção, fala galera, Dani Martins da área. Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da série O Agora é Online. E hoje eu vou falar sobre o novo perfil do produtor de eventos, ou seja, eu vou falar sobre nós, né? Vamos trocar uma ideia aqui falando um pouco mais de como esse perfil mudou, né? De como que esse profissional se adaptou. Eu sou um deles, sou prova disso e talvez alguns de vocês que já estejam produzindo também estejam aí se pensando, né? O que mais eu posso fazer, né? O que mais eu posso entregar além do que eu já estou entregando hoje, né? Bom, quem me acompanha sabe, né? Estou produzindo desde o início da pandemia os eventos online, me adaptei com muito custo ali, eu fui ali realmente dilacerada quando veio a pandemia e fui arrancada, né, dos eventos presenciais que eu tanto gosto, aquela correria, enfim, de ver tudo sendo montado e desmontado, mas a gente teve que se adaptar, não dá para parar. Eu até falei isso no projeto Muito Mais Que Uma Live, que o produtor que dorme, a pandemia leva. Então, das características aí desse novo perfil de produtor de eventos é não dormir no ponto, né, galera? Então, depois de toda a reflexão que eu fiz com vocês ontem, de todo aquele puxão de orelha, né, cutuquei a ferida aí da maioria de vocês, agora para você olhar para essa questão do novo perfil, é você olhar para essa questão do mercado realmente pedir esse novo perfil, pedir esse tipo de profissional mais antenado. E quando a gente fala disso, a gente pode falar um pouquinho das habilidades, né? O novo perfil do profissional de eventos exige um profissional muito mais produtivo. Eu me tornei muito mais produtiva nessa pandemia. Quantas vezes eu não ia para São Paulo para fazer uma reunião, às vezes de meia hora, e passava 2 horas, 2 horas e meia, às vezes até 3 horas no trânsito. Hoje, através das reuniões online, eu consigo ali em 1 hora desenvolver tudo e depois já sentar e anotar e já dar os próximos passos, enfim, e já colocar em andamento tudo aquilo que foi dito na reunião. Então, essa questão da produtividade, né, foi muito importante para mim. Então, algo para você olhar é a questão do seu gerenciamento de tempo, algo para que você entregue tudo com mais exatidão, porém com mais rapidez. Então, esse profissional tem que andar de acordo com a internet. Então, na internet é tudo muito rápido, tudo acontece instantaneamente, então você precisa ter essa nova habilidade. Produtividade é um dos pontos fortes aí desse novo perfil de profissional de eventos. Eu sempre falo dessa questão do vendedor, né, do produtor vendedor. Eu sou formada em marketing, né, sempre trabalhei com vendas e eventos em paralelo e depois comecei só a trabalhar com eventos, né, são 11 anos já que eu vivo de eventos. E a gente sabe que essa questão das vendas é algo que às vezes impede muito as pessoas. E hoje, mais do que nunca, você precisa, primeiro, estar convencido desses novos formatos de eventos. Você precisa acreditar nessa fórmula, você precisa estar consciente e convencido que de fato isso converte, isso realmente é plausível, que as pessoas vão gostar daquela experiência. Esse é o primeiro passo. Se você não tiver convencido disso, vai ser muito difícil de você conseguir convencer o seu cliente de fato. Dani, mas eu não trabalho ainda com eventos e eu quero começar. Então, você vai precisar ter um caminho um pouquinho mais longo, um caminho um pouquinho mais árduo do que esse com relação à questão do profissional novo. Então, se você ainda não trabalha com eventos e está querendo começar, mais do que nunca agora você vai ter que entrar no meio de um mercado que está realmente exigindo muito mais desse produtor. Então, você vai ter que entregar, além da questão de saber produzir, um profissional muito mais antenado, muito mais produtivo e que de fato saiba convencer o cliente a fazer esse tipo de evento. E quando eu falo em convencimento, a gente tem algumas artimanhas, né? A gente tem algumas maneiras de fazer isso. E isso está tudo muito envolvido na questão do briefing do evento. Então, quando você vai negociar, primeiro de tudo, a pessoa entrou em contato com você e falou: Dani, eu quero fazer um evento assim, assim, assado e tal, mas eu não sei qual que é o foco do evento, eu não sei quanto que eu tenho de grana, eu não sei por onde começar, eu não sei se eu faço ele online, eu não sei se eu faço ele híbrido. O cara está totalmente perdido. Você como expert, você como a pessoa que vai produzir esse evento, você tem que ter possibilidade de apresentar para esse cliente, você tem que entender o todo. Então, entenda de fato o que esse cara quer entregar, qual que é o foco dele, o que de fato ele espera desse evento, para que você possa montar algo que seja plausível e que seja interessante para o público final dele. Então, algumas perguntas-chave são importantes, como saber o público final, qual que é o foco desse evento, enfim. Quando você vai sentar com esse cara, essa pessoa precisa te dar essas informações, senão fica tudo muito solto. E ali, naquele momento, você já está vendendo, porque você está
coletando informações desse seu cliente, dessa pessoa que quer fazer o evento, para que você possa transformar isso em algo tangível que seja e que a pessoa possa comprar isso. E aí, ai Dani, mas eu não tenho cabeça para isso, eu gosto de executar tal, mas eu não tenho. Então procure alguém que saiba fazer isso para você. Hoje dificilmente você vai só produzir, a pessoa vai te chamar e falar assim, olha, tá aqui, ó, o evento tá pronto, vai lá e produz. Isso aconteceu comigo durante anos. Eu sou especialista em montagem e execução e boa parte dos eventos que eu realizei ao longo desses 20 anos aí de carreira foram dessa forma, da pessoa pegar e me chamar e falar, Dani, ó, o evento tá pronto, eu quero só que você vá para montagem e opere o evento para mim. E era assim que acontecia. Hoje eu já não encontro mais isso. Hoje eu tenho que me envolver desde o início para poder dar começo, meio e fim. Tudo ficou muito novo. Se pra gente que já está no meio de eventos ainda tem coisas que são confusas e que são complicadas de entender dentro desse meio de evento online, imagina para quem não produz, imagina para quem estava acostumado, vamos fazer um evento, então monta um stand, monta um palco, eu subo lá, falo e pronto, acabou. A gente tem que ensinar muitas coisas para esse nosso cliente. Então, o produtor que não tiver a habilidade de vendas, negociação, ali, de gestão de pessoas, de persuasão, vai sofrer muito. Hoje, mais do que nunca, essas características, essas habilidades vão fazer parte do nosso perfil de produtor de eventos. Isso já existia antes, mas a gente tinha essas condições que o produtor era muito fatiado antes, né? Então a gente tinha o produtor da pré-produção, a gente tinha o cara para execução, a gente tinha o cara para montagem, a gente tinha o cara da logística. Hoje não, hoje a gente assim, acabou que voltou um pouco no tempo, se uniu tudo ali, então unificou um único profissional atendendo toda essa demanda. Muitas vezes em alguns eventos pequenos nós mesmos atendemos todas essas demandas, mas quando a gente vai para eventos grandes a gente tem esse fatiado, esse produtor fatiado ali, né? E a gente sabe que as funções agora se aglomeraram de novo e dentro de um mercado muito específico, que é o mercado de eventos online. Então você precisa ser camaleão, não tem como fugir dessa palavra, você precisa estar se adaptando a cada uma das situações. Mas o primeiro passo, gente, esteja convencido, estude a respeito desse novo formato de evento, olhe para isso, entenda as possibilidades, enxergue todos os tipos de plataformas onde esse evento pode ser aplicado, enxergue todos os tipos de formatos que podem ser colocados, sabe, os tipos de atrações que podem ser contratadas, comece a assistir, acompanhar eventos nesse formato, ver o que deu certo, o que deu errado, faça suas anotações, faça uma lição de casa com relação a isso. E o principal, pense na experiência do cliente. Sempre apresente, e quando eu falo a experiência do cliente, agora nesse caso é o público final, é quem vai assistir o evento, é o participante do evento. O seu cliente precisa ter a consciência de que ele precisa entregar algo que o participante, seja o funcionário dele, seja um público externo, ele precisa realmente estar convencido. Não tem como a gente fazer um evento ser sucesso sem público, né? E a gente precisa engajar esse público. Então, a gente precisa ter essa habilidade de entregar muito mais do que a gente entregava antigamente. E isso mostra pra gente que a gente vai ter um esforço mental muito maior do que o esforço físico, né? Foi o que eu falei no episódio de ontem, que não tem mais a questão braçal, né? Não tem mesa, cadeira para carregar, não tem aquela correria, andava 20, 25 quilômetros em um dia de montagem, eu não tenho mais aquela correria de público chegando e pensar em acesso, controle de acesso ali, credenciamento, receptivo, bilheteria e tal. Hoje eu tenho o foco total ali no palco e de fato pensando ali no público, num público que eu não tenho controle sobre ele. É um público que pode entrar a hora que ele quiser dentro do evento, ele sai também a hora que ele quiser. Não é aquela pessoa que se sente incomodada se no meio de 2.000 pessoas ele vai levantar da cadeira e todo mundo vai olhar para ele vai sair, ele vai abrir uma porta, essa porta vai ranger e todo mundo vai olhar para ele. Não, é só um clique, e ele está fora do teu evento. Então a gente perdeu o controle sobre esse público, só que é esse público que faz o nosso evento. Então entendeu que dentro de todas essas novas habilidades do produtor de eventos, agora esse novo perfil de produtor, vem muito essa questão do negociar, do gerenciar pessoas, do conquistar, dessa questão da fidelização também desse público, de entender como de fato essa pessoa vai se sentir dentro de um evento online. Então, isso você precisa ter, isso vai fazer muita diferença, tá? E a gente precisa entender também que, agora mais do que nunca, uma das nossas habilidades é reduzir custo, né? A gente precisa muito trabalhar com as planilhas, a gente precisa ter as possibilidades de contato com novos fornecedores, tem muita coisa nova surgindo, tem muitas pessoas apresentando novidades no mercado,
com soluções com custo-benefício muito interessante. As pessoas são criativas, as pessoas estão entregando de fato algo que está resolvendo aquela questão momentânea desse cliente com um custo bem mais reduzido. Então, a gente sabe que existe toda essa questão mesmo de custos. Hoje, a gente sabe que em 2020 a maioria das empresas não lucraram, né? Elas tiveram dificuldades e as que lucraram estão segurando porque não sabem como é que vai ser o próximo ano. Então, lidar com o dinheiro do cliente ficou muito mais delicado. Mas, Dani, o cliente não abre o budget para mim, tá? Mas mesmo assim, o que você pode fazer para reduzir custos para o seu cliente, sabe? Então, a gente precisa ter esse pensamento num todo. Você precisa ter essa redução de custo, até mesmo porque é o teu que está em jogo. Então, se você tem uma redução de um custo geral ali do evento, você pode, por exemplo, estar fazendo parte do próximo. E esse cliente desejar ter você ali novamente porque você teve uma redução de custo. Ah, Dani, então você está falando em baixar cachê. Não, eu não abaixei e nem aumentei o meu cachê durante a pandemia. Eu simplesmente me adaptei. Eu simplesmente comecei a enxergar para os eventos como algo específico. Então, por exemplo, peguei eventos menores do que eu fazia, óbvio que o meu cachê foi menor, mas eu não diminuí o meu cachê. Se eu estivesse fazendo a mesma coisa, ok, mas eu não estou fazendo a mesma coisa. Então, vai dessa viradinha de chave também, de você olhar para isso e saber também cobrar. Isso é uma dúvida muito grande das pessoas, mas geralmente você acaba criando o hábito ali de fazer essas cobranças, de gerar essas propostas, né? E aí falar, Dani, quanto que custa um evento online? De R$1 a 1 milhão. Tem infinitas possibilidades, né? O céu é o limite dentro de um evento online. A gente sabe que existe várias flutuantes aí com relação a valores. Mas o que você tem que entender de fato é qual é a necessidade do teu trabalho, onde de fato você vai aplicar todo o seu conhecimento, qual é o conhecimento que você tem a respeito daquilo dali, para você poder cobrar. Então, eu não diminuí o meu cachê de antigamente, eu simplesmente o adaptei a essa nova realidade. Eu não produzi eventos online da maneira que eu estou produzindo, eu produzi eventos presenciais com uma demanda e uma necessidade muito maior. Então, a gente precisa ter essa consciência sim, tá, galera? Senão, também é uma coisa que vai acabar te deixando fora do mercado. Então, dentro dessas novas habilidades, você precisa ser mais produtivo, você precisa ser negociador, entender um pouco de vendas, né? Liderar ali essa questão da redução de custos, é de fato olhar para isso e tomar para você olhar e falar assim, onde que a gente pode reduzir, isso vai fazer bastante diferença, porque essa é a nossa realidade atual. E essa questão também de pensar um pouco mais no esforço mental, se preocupar um pouco mais com os detalhes, né? A gente não tem mais muito serviço braçal agora, é mais o mental. E aí, quando a gente fala com relação às ferramentas, né? Esse novo perfil de profissional aí de eventos, do produtor de eventos, precisa ter sim novas ferramentas. Gente, quando a gente fala em ferramentas, talvez isso não seja tangível também, como por exemplo, a gente falando das plataformas. Quais são as ferramentas, né? Antigamente eu usava o Zoom, né, o Teams, essas plataformas de reuniões para fazer as reuniões. Se eu usava, eu usei muito pouco. E hoje, quando eu uso, eu preciso ter um mínimo de conhecimento ali para poder desenvolver uma reunião, fazer uma apresentação, enfim. Então, mais voltado a essa questão de ferramentas, é essa questão do conhecimento sobre elas. Então, quando a gente fala de operar um Zoom, então hoje você sabe ser um anfitrião dentro de um Zoom, você sabe controlar o acesso de uma sala, se a pessoa tiver dificuldade para entrar, você sabe monitorar ali, você sabe ver a questão da gravação, você sabe ver a questão de colocar uma outra pessoa como um co-anfitrião. E isso eu pergunto porque novas vagas surgiram e eu vou falar um pouquinho mais a respeito disso. E essas novas vagas que a gente está falando vem muito em relação a essa questão de monitorar esse tipo de acesso. Então, eu posso não fazer uma videoconferência, mas eu posso utilizar um Zoom, um Teams, como um captador de imagem no qual eu coloco isso dentro de um evento. Então, não é porque é uma plataforma de reunião que ela vai ficar única e exclusiva só para fazer reuniões. Elas são ótimas para isso e essa é a finalidade dela. Mas existem sim as possibilidades de utilização dessas ferramentas para a realização de eventos. Então, eu já fiz alguns, tenho até alguns programados agora para o final do mês, no qual eu utilizo isso como um captador de imagem, mas ele não aparece como um Zoom. Então, ele é inserido ali dentro de uma página mesmo, e dentro dessa página a gente tem toda essa questão de utilização dessas ferramentas. Então,
até onde vai o seu conhecimento dentro dessas plataformas, né? Você sabe criar salas simultâneas, você sabe mexer ali no gerenciamento mesmo dessas plataformas, cada uma delas é de uma maneira diferente, você sabe as limitações de cada uma dessas plataformas, você já fez testes em cima delas. Então, gente, se você não está trabalhando no momento, se você está aí sem produzir, comece a testar essas plataformas, chama um amigo e comece a fazer esses testes. Isso vai fazer diferença, essa utilização dessas ferramentas. Hoje, quando você pesquisa aí os perfis de profissional de produção de eventos online, que vai trabalhar específico aí nesse tipo de produção, vem essa exigência desse tipo de qualificação, enfim, de conhecimento. Então pode parecer simples, você acha que é só você entrar ali e tal, mas você sabe criar a sala bonitinho, você sabe colocar a senha, tirar a senha, você sabe qual que é a diferença de um Zoom comum para um corporativo, enfim, tem muita coisa aí para estudar e para entender um pouquinho mais a respeito, para que você de fato sinta ali segurança em falar para o cliente, não, eu consigo atender, ou quiçá entregar de fato soluções para esses problemas. Porque daí quando você fala, Dani, mas então aí eu virei o operador, eu sou o cara da house? Não, em momento algum eu falo sobre isso. Eu nunca disse que o produtor de eventos tem que sentar lá na House Mix e operar tudo. Não, só que aqui você precisa ter conhecimento para de fato negociar com a pessoa que está operando se aquilo está certo, se aquilo está errado. Você precisa ter embasamento. Ou em pequenos eventos, em pequenas situações, eu mesmo opero, mas são coisas muito pequenas, então uma reunião para 15, 16 pessoas, uma pequena apresentação. Agora, quando a gente vai para um evento dentro de um estúdio, que a gente conta com uma equipe maior, a gente está falando em transmitir isso, sei lá, para não sei quantos países, a gente precisa sim do profissional técnico, mas como que eu vou cobrar do profissional técnico se esse profissional técnico falar para mim que não foi isso, foi aquilo, tentar me engambelar? Ele não me pega na curva. Então, a gente precisa sim ter conhecimento e o básico vai fazer muita diferença. É no básico que você vai conseguir oferecer para os seus clientes pequenos ou para pessoas que estão ainda inseguras de fazer esse tipo de evento, porque você vai conseguir operar. Então, pensa nesse sentido de um início, de uma coisa pequena, de uma coisa ali que esteja tangível, esteja ao teu alcance ali, tá bom? Redes sociais. É muito legal postar no Instagram, fazer stories, tal, não sei o que, nananã. Mas qual que é o tipo de relevância desse tipo de transmissão? Você vai chegar pro seu cliente e falar, vamos produzir uma live, beleza, transmite aí pelo Instagram. Poxa, gente, não é assim também, né? Vamos entender qual que é o perfil daquele público. O LinkedIn faz também a transmissão, só que você precisa ser aprovado pelo LinkedIn para poder fazer essa transmissão. Tem no Facebook, tem no Twitter, enfim, a gente sabe que existem as redes sociais para nos ajudar. Inclusive, para alguns casos, os clientes precisam ter as redes sociais, ou pelo menos o YouTube, enfim, para a gente poder fazer essa transmissão, senão fica tudo pra gente, então a gente pode usar outras plataformas. Então, por exemplo, você sabe mexer no Vimeo, no Dacast, no StreamYard, então tem várias plataformas que você precisa ter o básico de conhecimento para que você possa passar segurança para o seu cliente na hora de operar um evento online, na hora de fazer uma transmissão. E, de novo, você não necessariamente vai estar operando isso, mas você precisa... Como você desenha um evento? A cliente chega para você e fala assim, não sei o que, tal. Beleza, você precisa de um cara técnico para te ajudar a desenhar. Daí, galera, vai o custo, a não ser que você tenha uma parceria muito grande com alguém técnico, ou então você só vai conduzir essa transmissão junto a um estúdio de transmissão. Precisa sentir a situação, ele precisa ter a análise ali de cada tipo de evento, senão você vai acabar ficando perdido mesmo. A gente tem essa questão da operação de pequenos eventos e a gente tem essa questão da operação quando a gente vai para médios e grandes eventos, tá? E entender mais sobre essas ferramentas não é algo tão difícil assim. Se você der um Google aí, se você jogar no YouTube, você vai achar um monte de tutorial para que você tenha pelo menos um embasamento e você atenda às necessidades do seu cliente, porque não vai adiantar nada você cair num estúdio, que o estúdio vai te oferecer tudo que é do bom e do melhor, vai falar, vamos usar VMix, vamos usar Resolume, vamos não sei o quê, e aí, tipo, isso você não sabe nem o que é, e aí a pessoa te vende aquilo e você entrega pro cliente, o cliente fala, não tenho verba para isso, ou então, não é o que eu queria, ele queria uma coisa mais caseira, ele queria uma coisa mais informal, e que tem outros fornecedores que podem te atender, por isso que você tem que hoje fazer aquela lição de casa e refazer de fato a sua lista de fornecedores, olhar para isso e falar assim, poxa, quem são os fornecedores para esse tipo de evento, né? De A a Z, o que eu posso ter? Então você vai pegar ali e trilhar realmente, né? Listar
todos esses fornecedores, todas essas possibilidades de um evento mais simples até um evento mais top, porque vai ter cliente para tudo, gente. Eu já falei isso numa live também falando, pare de limitar as possibilidades, porque você tem um cliente que, mesmo no presencial, antes fazia uma confraternização na churrascaria, e o outro que levava todo mundo lá para Comandatuba uma semana ao inclusive. Então, não limite as possibilidades, sabe? Entregue, tenha o maior número de possibilidades para apresentar para o seu cliente e entender de fato lá no briefing o que ele vai precisar, vai te trazer essa resposta do que de fato vai encaixar para ele. Só que você não consegue encaixar nada se você não tiver conhecimento das possibilidades das ferramentas que têm sido utilizadas hoje em dia, tá? E adapte-se também a fazer as reuniões e as visitas técnicas online, viu? Porque tem muita gente. Eu tô tranquila. Hoje, se a pessoa falar pra mim, Dani, tem que fazer uma visita técnica, tal. Visita técnica eu até faço questão, porque é totalmente diferente de você fazer isso online ou você ir lá presencialmente, né? Agora, uma reunião, eu tô fazendo questão de fazer online, eu não tô me locomovendo. É questão de tempo e questão de custo mesmo, né? Pra que eu vou pra São Paulo numa reunião, sendo que eu posso fazer isso do meu escritório através do computador? Então, a gente ter esses costumes, né, se adaptar a isso. Mas, inclusive, às vezes tem gente que está insistindo em fazer as visitas técnicas, né, ou as reuniões de maneira online, porque ainda está com receio de sair, porque ainda não quer dar a cara a tapa. E está funcionando. Então, você precisa se adaptar a essa nova realidade. Então, falando das ferramentas, gente, esse novo perfil do profissional de eventos, você precisa sim ter conhecimento sobre todos os tipos de plataformas que a gente vai utilizar. As redes sociais, o que elas permitem, quanto mais informação você tiver, mais fácil de vender algo para o seu cliente, mais fácil de convencer ele de que não é tão difícil assim fazer, tá? E esteja apto a, de fato, desenvolver as suas reuniões e as suas visitas técnicas de maneira remota. E quando a gente fala nas reuniões, vale a dica, né? Tem muita gente que está com as crianças em casa, a gente sabe que tem pessoas que às vezes ficam meio assim, então seja sincero, fala, olha, eu estou com meu filho em casa e pode ser que no meio da reunião eu precise parar ou ele vai entrar aqui, tudo bem? Se você não tiver com quem deixar, mas fale isso, não surpreenda o cliente, não fique achando que a criança está dormindo e ela vai continuar dormindo na sua reunião. Ela vai acordar e ela vai vir, vai invadir, vai chorar e vai chamar, isso é pior. Então oriente já a pessoa, fala, olha, vamos fazer a reunião, mas eu estou home office, eu estou com o filho em casa, pode ser que ele apareça aqui, tudo bem? Porque eu já tive pessoas falando que por causa dessa situação acabou perdendo o cliente, acabou perdendo a reunião, ela se irritou com a criança e aí não mutou e não tirou a imagem da reunião. Então, infelizmente, por mais que já ficou, as pessoas já estão acostumadas, né, com as reuniões online, ainda passa por um tipo de situação. Então, não seja essa pessoa que vai passar por essa situação constrangedora. Se você puder prevenir isso, melhor. Se tiver com quem deixar a criança, ótimo. Se não tiver, oriente. Simples assim, sabe? Mas se adapte a essa nova realidade. As reuniões online vieram para ficar, elas realmente nos trazem muito mais produtividade e isso vai fazer bastante diferença, tá? Quando a gente fala da parte técnica, né? Eu já acabei falando um pouquinho disso, mas a gente precisa ter um entendimento real com relação a isso. Quando eu falo de parte técnica, eu não estou falando para você sentar lá na House Mix, repetindo isso, para você ir lá, sentar e falar, peraí, agora eu vou operar a House, eu vou operar o LED, eu vou operar tudo. Não, gente, mas você precisa ter embasamento técnico, sim, para poder resolver o problema, para poder solucionar problemas, né? A gente, quando encontra uma situação na qual parou de funcionar, aí a resposta clássica, né, de todo mundo foi a internet. Eu não estou generalizando também, falando que todos os estúdios e que todos os técnicos agem dessa forma, mas do mesmo jeito que nos presenciais a gente precisava ter pelo menos um nível básico ali de embasamento técnico para poder falar com relação a uma luz ou questionar a qualidade de um microfone ou questionar um chiado, alguma coisa desse tipo, a gente precisa ter também com relação a essas tecnologias de internet, ao que está sendo utilizado hoje. Porque às vezes o cara insiste em colocar o teu evento dentro de uma plataforma Y lá, sendo que aquela plataforma custa um valor absurdo, sendo que você teria uma outra alternativa. Então, dentro dessa parte técnica, você vai estar automaticamente atribuindo também aquela habilidade de redução de custos, de ajudar o teu cliente a gastar menos no evento.
Hoje, quando eu falo isso para um cliente meu, ele enche os olhos. Eu falo, não, peraí, ó, você está com essa plataforma aqui, mas eu tenho outra possibilidade. Por que você está fazendo num Vimeo? E se a gente pode fazer, se o seu conteúdo é aberto, vamos fazer no YouTube, que é gratuito. Então, a gente precisa entender. E é o básico, gente. É simplesmente, ó, o Vimeo custa, o Vimeo é pago, o Vimeo não é gratuito. O YouTube é gratuito. Ah, e o seu conteúdo é aberto, não tem problema fazer no YouTube. O YouTube tem uma qualidade incrível e você pode utilizar sim dele para fazer a transmissão. Agora, se é um evento fechado, exclusivo, você pode fazer com o Vimeo, você deve fazer com o Vimeo, que é o mais seguro, é o mais tranquilo. Mas eu também posso usar o Zoom como captador de imagem. Só que, óbvio, eu deixo isso claro para o meu cliente, não é a mesma qualidade, não é a mesma segurança. Mas você também pode usar. Então, é uma questão de entendimento dessas ferramentas, dessa parte técnica, o embasamento técnico, para que você possa entregar soluções e também fazer essa redução de custo para o seu cliente, tá? E isso é uma coisa que tem sido exigida. Eu tenho visto algumas vagas, eu sei de pessoas que estão participando de processos seletivos nos quais as exigências estão essas, que conheça a respeito das plataformas. Aí coloca todas lá, Webex, Zoom, Vimeo, StreamYard, não sei o que, várias outras que estão surgindo, algumas que eu nunca tinha ouvido falar, você começa a ver, você até pesquisa a respeito. Então, isso já virou questão de qualificação para você fazer parte de uma vaga. Digita aí, se você digitar, você vai encontrar vagas em aberto para produtores de eventos online, vagas específicas para esse perfil de evento. Então, quanto mais habilitado você tiver, quanto mais conhecimento você tiver, mais preparado você está. Eu sei de uma empresa, de uma agência que está entrevistando algumas pessoas, que assim, eles já colocaram essa vaga, acho que já tem um mês e pouco no ar. Eles conseguiram 8 currículos que de fato receberam muito mais, óbvio, mas de todos que eles receberam, apenas 8 tinham realmente algumas qualificações, nenhum tinham todas. Então, assim, onde você está, né? Qual que é o momento da sua carreira? Dani, eu quero produzir, mas eu quero produzir presencialmente. Então, comece a oferecer para esse cliente o híbrido. O presencial já tem ali, tá junto, mas não vai deixar de ter o online. Então, você precisa transitar por essas qualidades, por essas questões realmente dessas habilidades, dessas novas ferramentas. Se você não tiver conhecimento, se você não tiver embasamento em cima delas, vai ficar muito difícil de você realmente se inserir no mercado pela primeira vez ou se reinserir no mercado para você que está parado. Então, fica essa dica com relação a isso, tá? E os novos cargos que surgiram, né? Como moderadora, essa galera que está atendendo no suporte. Eu tenho o exemplo da Andressa lá de BH, que eu sempre utilizo o trabalho dela. Ela faz essa questão da moderação para mim muito bem. Ela trabalhou durante um tempo na Simpla, então todos os eventos que eu tenho dentro da Simpla, né? Que tem o streaming deles lá agora, sempre com o suporte dela, porque ela sabe sobre a plataforma e ela sabe fazer a moderação, porque é o Zoom embedado dentro da Simpla. Então, ela entende sobre o Zoom e ela entende sobre a Simpla. Então, a gente sabe que tem muita gente utilizando, tem outras empresas também que são plataformas de ingresso que estão disponibilizando essa questão do streaming dentro da própria plataforma. Cada uma delas usa de uma maneira diferente, então a gente sabe que tem toda essa questão. E tem algumas pessoas que realmente migraram para isso. Eu tenho visto pessoas trabalhando com moderação, estão atendendo 2, 3, 4 eventos por dia. O pessoal lá do Minha Palestra Online de Taubaté, no dia que eu fiz a live, eles conversaram comigo, falando que eles estão procurando um suporte, as pessoas para fazer o suporte, a pessoa para fazer a transmissão. Eles jogaram essa vaga dentro de um grupo que tem mais de 5.000 pessoas lá no Facebook e eles conseguiram 2 pessoas. Então, assim, é um novo cargo que surgiu durante essa pandemia, é um cargo que as pessoas não estão dando muita bola, estão olhando para isso meio que não sei, será que é para mim, não sei o quê. E não é difícil, gente. Então, você precisa olhar para isso com mais cautela. E aí, mais uma vez, eu volto a falar. É mais a questão do esforço mental agora, né? Então, para mim, é como se eu tivesse deixado de fazer execução e montagem e estivesse trabalhando agora só na pré-produção, né? Só no planejamento, porque é tudo muito de planilha, é tudo muito de cotações, enfim, a gente tem que adaptar essas plataformas, testar, deixar tudo pronto, enfim, produção ali, mais de internet mesmo, né? E isso, para mim, acabou sendo fácil por conta dessa adaptação que eu tive rápida, né? E meio que na necessidade, na força. Eu fui aprendendo, buscando alguma coisa na internet, mas de fato o que me trouxe a experiência, né, com relação a isso, foi viver na prática, foi fazendo o Muito Mais Que Uma Live, foi prestando serviço para outros clientes, foi fazendo lives pequenininhas, foi fazendo eventos grandes,
como foi a live do time de futebol, que a gente teve até a questão de cenografia, enfim, tive lives que duraram, e eventos online que duraram 1 hora, tive um que durou 12 horas que eu não aguentava mais, então a gente sabe que tem essa parte que flutua muito, né, dos tipos de eventos, mas essas vagas estão surgindo, a gente sabe que tem essa real necessidade desse perfil novo de profissional, né, desse tipo de profissional, e a gente sabe também que a gente precisa estar preparado para elas. Você está preparado? É aquilo que eu falo sempre da questão da oportunidade. A oportunidade veio, ela não é perdida, alguém pega ela no seu lugar. Então, você precisa fazer essa reflexão de o quão pronto você está se a oportunidade surgir. O quão pronto você está e preparado para pegar uma vaga dessa. Ah, Dani, eu coloquei lá, tinha lá, eu não sei mexer em nada disso, mas se eu for chamado, eu aprendo a mexer. Não é da noite pro dia. Porque se você tá falando ali que você sabe mexer naquilo ali, não é tão simples assim. Você falar, ah, beleza, então, a hora que der um problema eu vou lá e pesquiso no Google. Não, vai ser assim. E, meu, aqui se faz, aqui se paga. E Lady Murphy opera com força na nossa área, né, na área de eventos. Meu, você falar que você souber mexer na plataforma X, é a plataforma X que vai dar problema durante um evento. E o que o cliente quer, o que a agência quer, é que realmente você tenha solução para o problema. Não é cair na conversinha do técnico, do pessoal do estúdio que vai falar pra você, não, é a internet do cara. A desculpa é sempre essa. É a internet do cara, né? A internet do cara lá que ficou ruim, que não sei o quê. E às vezes não é. Quantas vezes eu já vi que não era? E às vezes para não ficar chato e para o evento rolar, você fala, ah, beleza, aí você com um jeitinho vai lá e dá um toque, fala alguma coisa para realmente o evento fluir. Mas a gente precisa estar apto a isso, tá, galera? Então, mais uma vez comparando, quando a gente estava no evento presencial, durante uma montagem, se o cara te enrolar falando que está demorando para montar por causa de tal coisa, você sabe que não é. Você tem um embasamento técnico de saber que aquilo ali não é. A mesma coisa para o online, gente. Engana-se quem acha que, de fato, produzir evento online é mais fácil que o presencial. Não é tão mais fácil, mas também não é tão mais difícil. Depende das possibilidades, depende do que de fato você vai entregar nesse evento. E as possibilidades são infinitas, tá? E quando você for entregar um evento muito top, é óbvio que você vai estar contando com uma equipe grande. Você vai ter um diretor artístico, você vai ter um cara para roteiro, você vai ter um cara só para mexer no LED, um cara só no audiovisual, não sei o quê. Então, quando você vai para um evento muito grande, você conta com uma equipe muito mais técnica, muito mais preparada, que vai te dar respaldo para tudo isso. Agora, quando a gente fala no pequeno, que é a realidade do que está acontecendo, eu não estou fazendo evento grande, gente. Eu fiz acho que 2 ou 3 durante essa pandemia. O meu dia a dia, mesmo no presencial, eram eventos pequenos. Os eventos grandes eram sazonais. Do mesmo jeito que agora, no evento online, a gente sabe que o que está rolando no dia a dia, o arroz com feijão, são eventos pequenos. E nesses eventos pequenos eu acabo tendo que abraçar tudo, eu acabo tendo que ser esse profissional multitarefas que entrega mais do que só realmente produção ali, né? A gente acaba tendo um pouquinho mais de embasamento técnico, tá? Então, galera, estude sempre. Só o fato de você estar aqui me assistindo, me ouvindo e tendo esse start, né, e tentando virar essa chave, já te coloca à frente de muitos outros profissionais, né? Profissionais esses nas quais, às vezes, já até migraram para outra área, não sabem se voltam a trabalhar com eventos ou realmente estão desgostosos da vida, enfim, não seja essa pessoa, sabe? Não dê esse gostinho aí para a pandemia, sabe? Vamos se unir, vamos realmente fazer a coisa virar. E aí eu acho que o fato de você estar aqui me ouvindo já diz muito a respeito de você que está aí realmente interessado em saber um pouco mais sobre eventos online. Isso vai fazer bastante diferença para você, tá bom? Aprenda a criticar também. Eu acho que, eu falo isso muito, que a gente precisa parar de ter medo do cliente. E às vezes o cliente chega com o negócio pronto pra gente, ah, Dani, eu vou executar, ele tá me pagando pra fazer isso daqui. Só que a partir do momento que você tem expertise e você olha para aquilo e você fala, isso aqui vai dar ruim. Isso daqui eu acho que não vai ser legal, isso aqui não converte, isso aqui não gera audiência, isso aqui o público não vai gostar. E você consegue entregar algo muito melhor, no qual traz muito mais retorno para esse cliente, com certeza você vai ser o tipo de profissional que vai ser sempre lembrado. O cliente vai sempre olhar e falar assim, putz, vou chamar a Dani porque a Dani, ela me ajuda, ela vê outras coisas, ela tem mais experiência. Não fica caladinho, sabe? Eu acho que você precisa criticar sim, você precisa dar a sua opinião, afinal nós somos os especialistas no assunto. Então se o cliente nos chamou para produzir e ele simplesmente quer que a gente execute aquilo, às vezes não vai rolar. Eu já tive a situação até na pandemia agora mesmo de um pessoal me chamar para produzir um evento e eu falei, olha,
se for assim, assim, assado, eu acho que condiz mais. E o cara bateu o pé e falou assim, não, eu vou fazer. E inclusive, tipo, eu falei, será que a prefeitura vai aprovar? A prefeitura aprovando ou não, eu vou fazer. Eu falei, obrigada, de nada, passar bem. Eu não vou me envolver num evento que eu vou bater de frente com uma prefeitura, eu vou ter problemas ali estruturais, eu vou ter problema pro público e eu ter meu nome envolvido num tipo de produção dessa. São questões de escolhas, gente. Eu acho que, por mais que tá todo mundo precisando trabalhar, tá todo mundo precisando ganhar um dinheiro, não é o imediatismo, é o tipo de dinheiro, beleza, eu vou fazer porque tem que fazer, não sei o que, vou fazer nas coxas e tal. É aquela coisa, você quer ter carreira dentro de eventos, você quer trabalhar o resto da tua vida com eventos, ou é momentâneo? Ou é uma coisa que você tá fazendo de hobby, um bico? Então, tem muita coisa em jogo, sabe? Eu olho para o futuro, eu vejo que se eu tivesse pego esse evento, por fim depois o evento nem aconteceu. Eu continuei acompanhando a pessoa, o evento nem aconteceu. Mas se eu entro na onda de bater no peito, esse cara olhou e falou assim, beleza, é a Dani que tá fazendo. Se der ruim em alguma coisa, o problema dela, é ela que tá fazendo. Então a gente precisa ter esse equilíbrio, né? Ter dois pesos e duas medidas para tudo que a gente vai fazer na vida. Mas a partir do momento que você está criando uma carreira, né? Trilhando uma carreira, você precisa ter essa consciência de que você precisa saber onde você vai pisar. Então, de repente, se envolver numa produção muito grande, sem conhecimento básico, sem conhecimento técnico, sem saber nada sobre as ferramentas, e de repente você olhar para aquilo e falar, beleza, vou encarar, vou meter a cabeça, é um risco muito grande. Você está pulando numa ponte e lá embaixo você não sabe se você vai encontrar rio, se você vai encontrar pedra, lama, o que você vai encontrar. Então, pense muito a respeito disso, tá? Pense duas vezes antes de encarar uma produção na qual você não tem segurança, na qual você não tem embasamento, pelo menos pequeno, mas que seja, mas um pequeno embasamento técnico ali de conhecimento de ferramentas e pelo menos o passo a passo desse tipo de evento, tá? Eu sempre falo, né, que os tipos de eventos, né, são diferentes, né? A gente tem os formatos e tal, mas o processo em si de uma produção é igual. A gente tem pré-produção, a gente tem montagem, a gente tem execução, a gente tem desmontagem e a gente tem o pós-evento. E isso serve para qualquer tipo de evento, só que cada um deles tem as suas peculiaridades. Então eu sempre falo, o casamento é de um jeito, o corporativo é de outro, o show é de outro, e agora o evento online também é de outra forma. Então a gente tem ali as suas peculiaridades, os detalhes para esse tipo de evento que realmente fazem diferença e que se não forem pensados vai dar ruim, tá? E saiba argumentar. Quando eu falo em saber argumentar, é justamente por isso. Quando o cliente chega para você com uma ideia muito maluca, muito mirabolante, e você tem embasamento técnico para falar, você consegue argumentar e trocar. Não é simplesmente, olha, vamos fazer dentro de um estúdio. O cliente dá a ideia de fazer dentro de um estúdio. E o cliente insiste em fazer na rua. Não, porque eu quero fazer na rua, com movimento, com pessoas para mostrar a realidade, tal, não sei o quê. Tá, e aí você mostra para ele o que pode acontecer. Você tendo argumento que, por exemplo, olha, vai pegar muito ruído sonoro, vai ficar ruim a captação do teu áudio, não é o foco, as pessoas não vão concentrar, vai ter movimentação, pode aparecer alguém fazendo alguma gracinha, enfim. Isso pode demorar muito mais tempo para gravar, isso pode fazer com que o custo da sua produção seja elevado, porque pode ser que você não grave em um dia, você precise de mais uma diária de gravação. Então, isso tudo são embasamentos que te dão força para argumentar e convencer o teu cliente de fato de que ele não faria daquela forma e seria melhor fazer dessa outra forma. Então, a partir do momento que a gente tem conhecimento, a gente consegue argumentar e fazer uma coisa melhor, entregar um conteúdo, um produto, enfim, uma produção bem melhor para o cliente final, né? Que é o participante, que é quem vai estar vivendo a experiência daquele evento e que é quem vai avaliar de fato, né? E tenha sempre os planos B, plano C, plano Z, galera. É o tipo de coisa que a gente, quando olha para isso, fala, poxa, Dani, já é muito difícil elaborar um plano A para esse tipo de evento. Como que eu elaboro um plano B? Eu vou dar um exemplo para vocês. De um evento que a gente estava fazendo a transmissão e quando a gente faz uma transmissão ao vivo, a gente depende de quê? Da internet e da energia elétrica. E isso, se a gente não tiver, por exemplo, um gerador ou uma internet de backup, que custam e que geralmente não vai ter na transmissão, isso a gente tem um risco muito grande disso cair e realmente o evento acabou. É a mesma coisa que, por exemplo, tá presencialmente todo mundo, acabou a energia, todo mundo tem que ir embora. Então acabou quando tá o evento. Então eu sempre dou a possibilidade, sempre peço para os meus clientes pedirem para os palestrantes ou então deixar algum conteúdo já preparado caso dê problema em algum sentido. Então, poxa, acabou a internet. Ou seja, mesmo se eu tivesse um conteúdo gravado, eu não consigo transmitir mais. Mas onde que essas pessoas estão? Você fez um grupo dessas pessoas, você
tem os contatos dessas pessoas que estão assistindo. Então, por exemplo, é um evento fechado que essa pessoa pagou. Você precisa ter esse tipo de informação. Você precisa chegar nessas pessoas. Então, ter um conteúdo gravado é segurança para esse evento. Então, a gente tem esse plano B. E o plano C seria ter o gerador e uma internet de backup. E mesmo que você tenha uma internet de backup, não vai ser assim, caiu já entra outra. Não, vai cair, vai zerar tudo, depois volta. Um apresentador, um mestre de cerimônias, é fundamental nesses casos, que se, por exemplo, caiu a transmissão do palestrante que está lá em Brasília, e aí a gente não consegue recuperar, enquanto o pessoal da técnica ali está tentando recuperar, esse apresentador entra, fala, olha, tivemos uns problemas técnicos, mas vamos voltar aqui, não sei o que, tal, faz um merchan de novo, faz a apresentação. Então, quando a gente pensa nessas possibilidades, a gente não está sendo pessimista, a gente está sendo realista e evitando que o evento seja uma catástrofe, né? Seja um horror. Então a gente evita esse tipo de situação. Então são os tipos de profissionais também que a gente não pode abrir mão, que é realmente ter um cara técnico, por mais que seja simples, a gente tem um suporte. Então faça amizade, gente, tenha contato com alguém que entenda dessa parte técnica, sabe? Para poder te dar um suporte, para poder te dar um help caso isso aconteça. E, de fato, um apresentador e um moderador. O moderador é uma coisa, o apresentador é outra. Mas um moderador, que é esse perfil de profissional que você pode se tornar, que está ali controlando sala, enfim, acesso das pessoas, dando suporte para os participantes. E também o apresentador, que é esse cara que vai aparecer em momentos que a gente acha que podem surgir essas dificuldades, enfim, tem uma queda de energia, tem uma queda de internet. Então a gente precisa contar com esses profissionais e muitas vezes a gente sabe que é difícil por conta de budget, né? A gente não sabe o que o cliente tem ali em mãos, mas a gente consegue sim transformar de fato um evento online em uma experiência muito mais tranquila, muito mais interessante para as pessoas quando a gente se preocupa com esses profissionais. E isso, galera, vai fazer com que você passe confiança para o seu cliente. E isso vai fazer com que você tenha jobs, com que você produza e que você trabalhe. Então, seja pontual, seja organizado, tenha consciência de fato de conhecimento a partir dessas ferramentas, tá? E nunca esqueça que a gente não faz nada sozinho, né? Procure esses fornecedores, tenha parceiros. Faça essa lista nova de fornecedores, atualize os contatos que você já tinha, veja se realmente de repente um fornecedor de tal coisa se modificou ali, enfim, e se adaptou e agora está oferecendo algo para esse formato de evento, né? Está atendendo essa demanda de eventos online. Faça isso. Então veja, né, o pessoal que já trabalhava em estúdio e de repente se adaptou e está fazendo essas transmissões, a galera de audiovisual, o pessoal de cenografia, pergunte para os mestres de cerimônia, enfim, todos os apresentadores, como que eles estão trabalhando. De repente, nesse contato, você já se coloca à disposição e já é convidado para produzir alguma coisa, que de repente é um apresentador que está trabalhando já para um evento, sabe que está precisando de um produtor lá. É nesse momento, a gente precisa ser visto, galera. Foi que nem eu falei, as empresas não estão deixando de fazer os seus eventos, por menor que seja, porque elas não precisam elas precisam, na verdade, ser vistas, elas não podem deixar de ser vistas, as pessoas precisam consumir o produto delas, elas precisam fazer os lançamentos, elas precisam chegar até esse público final, tá? E sempre, mas sempre, sempre, sempre entregue mais, nunca menos, nunca. E tudo isso, galera, toda essa questão de conhecimento, dessas novas habilidades, das novas ferramentas, de ter um pouquinho de embasamento de parte técnica, é para que você apresente soluções e não chegue mais com um problema para o teu cliente. E aí o cliente chega e fala, Dani, e agora? Deu ruim, o que eu posso fazer? Apresente soluções, nunca os problemas, tá? E uma coisa que isso vai te ajudar bastante é porque daqui para frente nós teremos que ser um profissional multitarefas, né? E agora mais do que nunca a gente vai ter que se adaptar aos eventos presenciais com as novas regras, né? Com os novos protocolos e todas as adaptações necessárias. E assim como lidar com os eventos híbridos e online. Eu vou falar um pouquinho sobre essa diferença no próximo episódio, que está imperdível também, e que você vai entender de fato o porquê da condução de um é diferente do outro. Ah, Dani, mas o híbrido é a mistura dos dois, então eu já sei produzir presencial, eu arrumo alguém lá que faça online. Não, porque esse presencial não é a mesma coisa, mudou, muita coisa mudou. E para fazer um híbrido não é só jogar um presencial lá e transmitir aquilo ali. Muita coisa está diferente e você precisa entender e estar apto para poder ser esse profissional multitarefas e que consegue atender todos esses tipos de eventos, tá bom? E sempre, sempre pense na experiência do público, sabe?
Coloque-se no lugar dele, gere empatia, entenda se de fato aquilo tudo que vocês estão propondo vai engajar público, né? Vai ter o convencimento da galera. Você não vai ficar uma coisa chata, maçante, da pessoa não aguentar mais ficar na frente do computador. Lembrando que para ele sair da sua plateia, não precisa mais ele levantar, ficar constrangido que todo mundo está olhando para ele, pedir licença para um monte de gente e abrir uma porta que vai fazer um barulho. Ele simplesmente vai dar um clique e ele sai do seu evento, tá? Então seja camaleão, adapte-se, seja realmente esse novo profissional de eventos, tenha esse perfil mais de vendedor, de negociador, saiba argumentar com o seu cliente, não tenha medo do cliente e com certeza você vai ter mais segurança e vai passar mais confiança. Então, com embasamento técnico, com esses conhecimentos, você realmente vai poder fazer diferença num evento online ou híbrido, tá bom? Então, para o próximo episódio, a gente vai falar especificamente sobre a diferença entre os eventos online e os eventos híbridos. E eu também vou contar para você o segredo de um evento online. Você está achando que já sabe qual que é esse segredo, né? Pois eu te digo que não. A aula de amanhã está imperdível. Eu vou te dar essa dica de ouro. Eu vou entregar, de fato, o que vai fazer diferença no seu evento online nesse episódio de amanhã, chamado O Segredo e as diferenças entre os eventos online e híbridos, beleza? Então eu finalizo aqui o episódio de hoje com muita satisfação de ter entregue esse conteúdo para você, espero que você tenha gostado e, mais uma vez, falando que a diferença vem da gente. Então, ontem eu falei com vocês sobre a transformação do mercado e hoje eu falei sobre esse novo perfil do profissional de eventos. Vocês viram que tudo está em volta da principal ferramenta de trabalho que somos nós mesmos. Então, reflita a respeito disso e a gente se encontra no episódio de amanhã. Um abraço e vamos produção!